Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and R1, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Tava achando que não teria abertura engraçadinha? Achou certo, otário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Retrocomputaria 86. 86, estamos aqui numa mesa pentagonal? Hoje... Não, heptagonal. Hexagonal. Isso, esse é outro aí. Hexagonal. Vamos logo que interessa, porque o assunto hoje é muito gratificante para todos nós. Bom, eu sou César Cardoso. Quem é que tá aí? Eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou o João Cláudio Fidelis. E eu sou o Giovanni Nunes. E hoje, dando que o assunto é tão gratificante pra gente que tem até sidekick do vilão, especialmente convidado, né? Olha só. Pois é, então começamos então que o sidekick se apresente, né? Meu nome é Rafael Higgs, eu sou Fudeba e autor do livro Dossiê MSX da Editora Europa. E agora sim, o nosso vilão especialmente convidado. Muito obrigado por ter tido essa oportunidade de conversar com a gente. Oscar Júlio Burdi, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, melhor. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Então, esse aqui é nosso segundo episódio MSX TKCP. Desta vez, esse realmente, com certeza, é único no Mercado Livre. E neste episódio simpático e cheirosinho, falaremos da Gradiente Eletrônica. Mas antes de introduzir o assunto com o nosso convidado, né, vamos rapidamente dar uma capivara na empresa. Vamos lá, senta que lá vem a história, hein? O Retrocomputaria está disponível em vários serviços de streaming de áudio. Entre eles temos o YouTube, o iTunes, o TuneIn, o Stitcher, a Last.fm, o Evox, Castbox FM, Player FM, Google Play Música e agora também no Deezer. Ou seja, se você é cliente daquela operadora que tem parceria com o Deezer, você também pode nos ouvir por lá. Não deixe de ouvir, comentar e compartilhar o nosso trabalho. Nosso muito obrigado por sua audição. Aliás, é o seguinte, esse aqui é o mesmo material que a gente pegou naquele episódio do Friday Night, do Hot Beat vs Expert. Vamos tentar dar só uma resumida, só para o pessoal entender, para quem não conheceu a Gradiente, ou pelo menos não tem muita noção do tamanho da empresa e da área de atuação dela, né? Pra quem é garoto novo, hoje em dia, não sabe da importância que essa empresa teve dos anos 70 até os anos 2000, né? Uhum. Eventualmente, alguns vão lembrar apenas do meu primeiro Gradiente, né? Que comprou na versão remake. Ele tá sabendo, assim, garotinho do meu primeiro Gradiente Nutella aí. E muitos vão lembrar do Phantom System. Phantom System, videogame de última geração. Compre essa briga. O Phantom é inesquecível. É verdade. Afinal das contas, aquela carcaça de Atari 5200... É 7800. É o 7800, é verdade. Aquela carcaça do Atari 7800 com os joysticks invertidos, né? Embutido, né? Invertido do Mega Drive invertido, era o contrário. Mega Drive invertido. E com a pistola no design da Light Phase do Master. Uma verdadeira salada de videogame. Com certeza. Mas a Gradiente começa lá atrás, começa no ano de 69, num processo que durou de 1969 a 1971, quando o Gene Staub adquiriu-a, o processo de aquisição da Gradiente. Ela era uma empresa com foco em áudio e vídeo. Originalmente, os sons da Gradiente eram muito respeitados em termos de qualidade, falado na época, mas ela também lidou com o mercado de videogames em 3 ocasiões. A primeira foi através da Polivox, com o Atari 2600, que começou a sua produção em 1983 e seguiu até finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Lembrar que a Polivox já tinha se tornado uma subsidiária da Gradiente. Você tem um clone não licenciado no Nintendo em 1988, já citado o Phantom System, e você tem as versões aí sim licenciadas dos consoles da Nintendo. Isso foi do ano de 1993 até 2003, através da joint venture Playtronics, que foi desfeita 3 anos depois, a joint venture. A princípio a joint venture era entre a Gradiente e a Brinquedos Estrela. Correto. E dali em diante ela assumiu sozinha com a Playtronics, produzindo do Super Nintendo até o GameCube e o Game Boy até o Game Boy Advance. Na realidade, o
NES também. O NES e o Super NES foram lançados ambos em 1993. Claro. Eles fizeram o Nintendinho no Brasil também? Não lembro, gente. Não só o Nintendinho, como todos os seus periféricos e cartuchos. Eu tenho vários cartuchos da Playtronic aqui em casa. Porque o que eu lembro da cara, console, é clone de Nintendinho, com cara de Nintendinho e Nintendinho. Sim, com o Beat System. Da Dismac, né? Da Dismac. Beat System, exatamente, da Dismac. Mas o Nintendinho foi vendido junto com o SNES. Uma coisa engraçada é que eles não fizeram o segundo modelo, eles fizeram o primeiro modelo clássico. Existia o segundo modelo já disponível nessa época, mas eles optaram pelo primeiro modelo. Inclusive com uma coisa também curiosa, que o NES não vinha com parafusos Game Beat nas primeiras edições dele. Devia estar em falta, alguma coisa assim. E só em futuras edições do próprio NES, fornadas, né, tiragens, é que ele veio com os parafusos Game Beat. Só que os parafusos com a cabeça arredondada e as bordas parecem uma estrela. Aquele maldito parafuso que tinha sobrado do Expert. É bem capaz. Os parafusos do NES eram pretos, por acaso. Entendeu? Então eram realmente sobrados do Expert. A Gradiente também adquiriu algumas empresas no decorrer da sua vida, né? Como por exemplo a Garrad, que você nunca ouviu falar da vida, em 79. A Garrad era uma empresa especializada em sons, fazia sons de alta qualidade. Era uma empresa muito, muito específica, o pessoal mais do mercado mais audiófilo. Eu acho que meu pai tinha aparelho, não sei se ele chegou até aparelho da Garrad, mas se eu falar na Garrad com ele vai lembrar com certeza da empresa. A Gradiente vendeu a Garrad para um grupo inglês em 1997. Uma outra aquisição, nesse caso uma empresa mais conhecida, a Polivox, de 79, que foi uma empresa fundada pelo ex-funcionário da Gradiente e acabaram sendo comprados pela própria Gradiente. É aquele gif animado do vovô Simpson, né? Botando o chapéu, dando a volta e sentando de... Onde é que nós estamos? Pois é, os aparelhos de som top de linha da Gradiente no início eram vendidos com a marca Polivox. Sim, meu pai teve receiver da Polivox, teve... Aquele prateado? Sim, a tampa em madeira. Isso. E ele teve toca-discos da Polivox, e eu querendo futucar e brincar no toca-disco dele, ficava uma arara. Abraço, pai. Esses aparelhos eram considerados top de linha, super conceituados na época. E eu lembro que o dele tinha uma luz do lado, que iluminava o prato girando, tinha uns pezinhos para regulagem do braço que articulava sobre o toca-disco, da agulha, assim. E pela Polivox ela lançou o Atari 2600, né? Isso. Outra aquisição foi a Telefunken, empresa originalmente alemã, uma subsidiária empresa alemã no Brasil, né? Isso em 89. A Telefunken fazia televisores, né? Mas então, se foi em 89, provavelmente a Gradiente terceirizou a Telefunken a produção do monitor do MBW12, provavelmente. Eu tenho a foto de um celular chinês, um celular chinês com a marca Telefunken. Nossa. Aquele monitor colorido que aparecia na caixa do Expert também não era uma TV da Telefunken modificada? Exatamente. Isso. É o que todo mundo queria. Era uma TV da Telefunken que bateram muito nela para ser muito RGB. Todo mundo não tinha, né? Não existia. Mas eu acho que aquele modelo ali tinha saída RGB, né? Entrada, no caso. Não sei. Eu nunca vi aquela televisão de perto. Porque as da Philips tinham. A da Philips é a 37, né? 37 que era a top das TVs da época, né? Caríssimas. Devia ser um modelo copiado do projeto alemão que tinha os kart lá, então se aproveita do RGB, né? E falando em televisão, né? A última empresa era a Philco, que foi adquirida em 2005, uma empresa de eletroeletrônicos, né? Que foi Philco Ford, uma época, Philco Hitachi, muito tempo. E depois veio o Philco Gradiente? Não, o Philco sozinha. Só ficou Philco sozinha. Ela na época pertencia ao Itaú. Eu achava que a Philco e a Philips tinham alguma coisa muito próxima, mas a Philco era a Philadelphia Company, se não me engano, no significado da sigla. Isso, inclusive, nos Estados Unidos, a Philips, durante muito tempo, ela não pôde usar a marca Philips, porque era muito parecido com o Philco, e aí ela teve que usar a marca Norelco. Ela usava problema. Magnavox? Usava Magnavox. Não, Magnavox era produto eletrônico. Sim. Que não era eletrônico, sei lá, barbear, etc. Cuidado. Ela usava a Norelco. Até que a Philips resolveu o problema. Comprou a Philco. Então assim, na época a Philco pertencia ao Itaú, a Gradiente comprou, mas 2 anos depois, em 2007, ela vendeu para o grupo Britânia para saldar dívidas. A Britânia chegou até a lançar notebooks com a marca Philco, me lembro disso. Isso. Já era da gestão da Britânia, né? O notebook. Quem quiser ver o
celular da Telefunken, eu botei na pauta, tá? Tá lá no final. Não, mas ressuscitaram a marca Telefunken para produtos. Jesus. E caro, por sinal. 109 euros. Euroides. 2014, foto da Espanha. E não é bonito, não gostei. De quando isso? 2014? É. Nossa. Tem um smartphone aqui. Que é da Funker. Tem a Telefunken e a Funker. Jesus. Continuando. Vamos ignorar o Giovanni, continuando. Bom, uso de produtos feitos por outros fabricantes. Nós temos câmeras de vídeo da Sony, sim, da Sony, telefones celulares da Nokia, criação como Nokia Gradiente do Brasil, uma parceria entre as duas fabricantes, uma única linha de produção em Manaus, tape decks da JVC, uma das maiores parcerias. Vou acrescentar aqui que faltou a Aiva. Sim. Aiva da Videocassete? Som. Aiva no começo não era. A Aiva também é a Gradiente. E a Aiva, se não me engano, ela pertence à Sony, então seria também parceria com a Sony também. Eu acho que como a Aiva era a marca mais barata da Sony para equipamento de som, por exemplo, o meu Walkman era Aiva, não era Sony, eu acho que acabou também usando tudo da Aiva pelo fato de produto da Aiva e produto da Sony aqui mais barato. Sim, segundo a linha da Sony. Aiwa. O lance da JVC era um lance muito antigo, né? Assim, eu lembro da parceria de muitos anos. Todo mundo falava, não, você abre um Gradiente e tem um JVC ali dentro. Acho que até pra videocassete, inclusive. Tinha um videocassete da Gradiente que era JVC. Você olhava o JVC dele. Sim, por dentro e por fora. Design era igualzinho. Controle remoto e tudo. É o famoso OEM, né? Exatamente. Era um JVC remarcado. Agora, o lance da Nokia é histórico, né? Falando em celulares, antes de falar da Nokia, vale mencionar que a Gradiente reusou o nome Expert num celular. Olha aí. Teve um celular Gradiente Expert GX1. Você acha foto disso na internet. Era um feature phone. Sim. Quase foi o código do Moto 1. Sim, GX1W. Mas já que a gente começou a falar de telefone, vamos pegar só rapidinho aquele bônus de marcas que a Gradiente registrou, vendeu, deu, negociou depois? Claro. Tem a clássica, né, do Gradiente iPhone, né, de 2000, que era um feature phone que com acesso à internet via WAP, que tinha registro de marca em INPI e tudo, tava lá o registro. Ela fez o registro em 2000, em 2012 ela anunciou o aparelho. O INPI disse, ó, legal, pode fazer. Só que aí chegou uma tal de uma empresa da maçã e foi pra justiça, porque ela queria usar a marca, porque afinal o iPhone tinha a marca da Apple, né, mas o problema é que a Gradiente é registrado antes, 7 anos antes. Tinha marca no Brasil, né, que é a marca vale do país onde está. Pra fazer o registro mundial... Mas não existe? Não, pra fazer um registro mundial ele teria que fazer o registro em cada país. Aliás, Rick, você pode contar aquela história aqui pra gente? Ah, sim, história do iPhone da Gradiente. Eu trabalhei com um executivo da Gradiente que trabalhou no projeto do iPhone. Ele era gerente de telefonia da Gradiente. Muito amigo meu, vou omitir o nome dele, mas ele me contando como que a Gradiente descobriu essa história de que eles eram donos da marca iPhone. Na época, isso em 2012, eles já tinham esquecido que eles tinham registro dessa marca. Até o dia que alguém do escritório de patentes ligou para a Gradiente e falou, escuta, vocês têm o registro da marca iPhone e ela vai expirar. Vocês pretendem fazer alguma coisa com ela? Porque tem outras empresas querendo registrar. E aí foi um barata voa dentro da Gradiente, uma correria. Porque eles se tocaram do ouro que eles tinham na mão e que ia passar para a Apple se o registro expirasse. A Gradiente tinha acabado de lançar no mercado, fazia alguns 2 meses antes, um smartphone Android genérico, não tinha nada muito diferente dos montes de smartphones Android que estavam chegando no Brasil, e aí eles decidiram, às pressas, rebatizar esse produto como o Gradiente iPhone para poder manter o registro da marca vivo. E esse meu colega teve a desagradável experiência de ter que catar as primeiras unidades desse smartphone Android que já estavam prontas, acho que eram 200 peças, e se trancar numa salinha, flasheando elas com um novo firmware que mostrava a marca Gradiente iPhone para poder colocar esse produto no mercado às pressas. 200. Pergunta, quanto tempo demorava flashear cada celular? Olha, eu não sei para os iPhones da Gradiente, mas eu já fiz isso. Já tive o desprazer de ter que fazer isso e eu consegui fazer uns 100 aparelhos num dia. Oh my God. Sofreu um pouco esse teu amigo. E é aquela coisa, trancado numa salinha, pressão total, sem pizza e sem cerveja. Eita ferro. Tem café também? Olha, o café era bem ruinzinho, viu? Mas melhor que nada. Pelo menos tinha isso. Só uma coisinha, como é que ficou essa história? Que a Gradiente recorreu, levou isso até o Supremo Tribunal de Justiça. Acho que o STJ disse que a marca era dele, né? Olha, eu não sei como que ficou isso. Eu ouvi dizer que teve um acordo entre as empresas. Eu a Gradiente tem um monte de dívidas trabalhistas nas costas, hoje em dia,
dia, é bem provável que eles tenham feito algum tipo de acordo e deixado por debaixo dos panos com um NDA ou alguma coisa assim. Eles fizeram um acordo, significa a Apple pagou. A Apple não teve que pagar pra si. Pagou e deu um extrazinho ali pra tudo ficar quieto. Que ela quer achar o iOS e o Internet OS dos roteadores da Cisco. É iOS também. Tiveram que entrar num acordo. O iPad também, porque era um equipamento, eu acho que era um equipamento portátil para desfibrilamento, quando dá coisa de parada cardíaca, era um equipamento portátil chamado iPad. Na Alemanha, se não me engano, também eles tiveram que fazer acordos. Então, mais um na fila. Falando em fila, né? PlayStation, a partir da aquisição de duas empresas de Pernambuco, pelos direitos da marca, e vendidos a Sony em 2002, quando ela desejava iniciar as operações do console no país. Qual a besteira aqui? Duas empresas, uma tinha Play, outra tinha Station. Eu entendi errado, então. Não. Pelo que eu fiquei sabendo, uma dessas empresas meramente era uma locadora de games de Pernambuco. Sim, uma locadora de games estava impedindo a Sony a pegar a marca dela. Se ela registrou bonitinha a marca, não tem muito o que fazer. Exatamente. Mas no final a gente comprou essa marca e vendeu pra Sony, que tava, em 2002 estava desesperada para tentar começar operações, no caso do PlayStation 2 no Brasil, né? Na realidade, a PlayStation 2 iniciou 4 anos depois, em 2006. Pô, mas saiu em 2002? No Play 2. Então, eles provavelmente deviam estar já com planos de entrar no Brasil. Talvez até esse enclave jurídico deve ter até atrasado alguns planos deles. E César, eu acho que isso aqui é o bônus que eu predileto, né? Cara, essa aqui é a minha predileta. Rapidinho, deixa eu só comentar uma outra coisa sobre esse negócio da Sony, que essa informação eu tirei da EGM quando eles falaram sobre a Sony no Brasil, da revista EGM, começou a operação da Sony, que eles falaram, uma dessas duas empresas era uma locadora de videogames em Pernambuco. A informação foi de lá. Sobre a questão do PlayStation, tem uma outra informação. Eu trabalhei na Conectiva entre 99 e 2003 e eu me lembro de um projeto com a Gradiente para um computador e o código era WAPS, W-A-P-S, Work and PlayStation. Opa! Esse projeto não foi pra frente, eu ouvi falar dele durante uns 2 meses. A ideia era ser uma espécie de computador multimídia e eu tenho a impressão que isso acabou se transformando no OS. Era a tentativa da Gradiente de entrar no mercado de PCs. Aquele com o gabinete ligeiramente inspirado no X68000. Esse mesmo. Aliás, eu quero um gabinete daqui. Quero colocar um dentro dele. Inspirado não, né? Peraí, esse gabinete, ele é muito parecido com uma série de gabinetes que a própria Itautec usou na máquina dela até um pouquinho de tempo depois. Tudo da Nilco, né? Então... Hoje eu tenho uma história verídica que aconteceu na Nova Zelândia. Essa lenda que a própria Sharp do Japão comprou da Nilco pra lançar, porque teve um revival do X68000 em 2010, e eles lançaram alguns gabinetes, ou máquinas completas, agora eu não me lembro, com aparece o X68000 comemorando. Ó, só que vocês estão falando tanto do Gradiente OS, tem a venda no Mercado Livre, tá? Quanto? Quanto? R$1.000. R$1.000 completo. Completo. Monitor de tubo, com som, com subwoofer, controle remoto. Um Pentium 4. O que você achar que você procura Gradiente já tem coisa pro tablet. O CD-ROM foi trocado. O CD-ROM é um LG. Desvalorizou o produto. Mas tá lá. Gradiente OS. Pentium 4, né? R$1.000. Acelerou. Cara aí, Ótima oportunidade para colecionadores. Pronto. O único no Mercado Livre, não sei. Isso aí você deve rodar um Windows 3, né? Não, é XP. XP? Detalhe, o cara colocou, abaixei o preço pra vender logo, aproveitem. Tá bom. Vai esperar. Então tá, né? Deve tá lá, OS Work and Play Solution, tá no Guia Instalação Fácil. Olha aí. Sobre esse próximo item, eu tenho uma pergunta a fazer, mas... Cara, em 93, a Gradiente tornou-se revendedora exclusiva dos celulares Nokia através da NGD. Nokia Gradiente Distribuidora, enfim. Eu acho que era a Nokia Gradiente do Brasil. Não é B. Não. Era NGB. NGB, enfim. NGB? Tá. Isso, né? Que era joint venture e Gradiente Nokia para vender celulares Nokia no Brasil. No ano 2000, Nokia Gradiente detinha 65% do mercado de celulares brasileiros. E nesse ano, a Nokia comprou a parte da Gradiente na NGB por $415 milhões. 40 vezes o investimento inicial da Gradiente na parceria. Caraca! O que gerou a famosa frase Eugênio Staub vendeu a Nokia para Nokia. Olha, quanto valia a Nokia na época,
Sim. A Nokia valia muito nessa época. E era na época que o Nokia era o sinônimo do tijolo que você Não, podia era- matar uma era pessoa o- com o Nokia na cabeça. Não, era era o auge da Nokia. Da Nokia. Da telefonia Não- celular digital, né? Tinha acabado de ser feita a migração dos aparelhos analógicos para diversas tecnologias digitais. A Motorola comeu bola. E a Nokia passou o rodo. A Nokia atropelou a Motorola. A Não, Motorola a Nokia- até hoje não sabe o que aconteceu. Não, a Nokia atropelou todo mundo na época. Até porque a Nokia, esse não pode ter sobre telefone celular. Mas quem teve celular nos anos 90 vai lembrar disso. A Nokia, ela tinha uma linha que praticamente todo mundo que queria o celular tinha um Nokia à disposição. Ô César, pelo menos no Brasil, a Nokia virou quase sinônimo de celular. Não só no Brasil. Não só no Brasil, tá? Não só no Brasil. Virou quase sinônimo de celular. Mas enfim. Foi o Bombril, o Xerox. Mas o que no nosso caso é que Eugênio Staub vendeu a Nokia pra Nokia. E aí vem minha perguntinha. Nessa gestão aí da Gradiente, seja 93 a 2000, que saiu o famigerado N-Gage, né? Eu acho que sim, né? Eu também acho que sim. Não, o Engage, acho que é depois. É depois. Eu acho que 2003. Eu me lembro que quando eu mudei para São Paulo, em 2004, do comecinho de 2004, fevereiro, fiz uma matéria sobre o Engage para a revista Macmania. Foi lançado em 2003. Então, depois. Porque a Nokia, pelo menos em termos de publicidade, ela tinha feito a lição de casa certinho aqui no Brasil. Tinha quiosque do Engage em tudo que era lugar. Eu mesmo ganhei uns flyers em Você eventos. ganhou um videogame. Não chega tanto. Eu tinha ganho uns flyers que tinham o tamanho exato do videogame, que você abria com várias partezinhas, era muito interessante. E você lia encostando na orelha também? O problema do N-Gage não foi de marketing, o problema do N-Gage foi o aparelho. O design do N-Gage era extremamente esquisito. O Riggs deve lembrar, uma vez a gente em São Paulo, com o pessoal, a gente encontrou uma vez, e o pessoal, quem tava o Kim, o Luiz Jacó, tudo com o N-Gage, usando o N-Gage, botando de lado, e a gente, levanta! Eu lembro do Jacó se escondendo debaixo da mesa, fazendo side talk. A gente, levanta, Luiz, levanta e tira foto disso. Eu lembro disso. Porque o aparelho que ele tinha de revolucionário em termos de hardware e ergonomia ele era horroroso, gerou essas piadas. Não se pode ter tudo. Aliás, o nosso convidado já tá aqui perguntando se a gente vai gravar a entrevista ou não. Então vamos começar? Vamos começar. Vamos. Bom, a gente já comentou um pouco da história da Gradiente, né? A gente já tinha contado isso, mas, Oscar, quando você entrou na Gradiente? Eu entrei na Gradiente com 24 anos de idade. Se a gente fizer a conta, eu sou de 61, você vai ter um ano que eu entrei lá dentro, que deve ter dado 85. Então, você não participou do trabalho do Atari VCS, mas você sabe se alguém participou dessa equipe do desenvolvimento do Atari VCS, depois participou da equipe do Expert? Vocês chegaram até alguém que trabalhou nesses dois, ou foram duas equipes completamente separadas dentro da Gradiente? Eu acho que você tem que dar uma marcha ré no tempo, voltar 2 anos antes disso. Isso. Na verdade, você voltar lá para 83, 82, foi uma época em que eu desenvolvia software educacional para computadores da Apple, e eu fui chamado em paralelo por 2 empresas em off. Eu fui chamado pela Gradiente e pela Sharp. Fui chamado primeiro pelo Matias, da Sharp. Ele falou: Oscar, daqui a um ano eu quero lançar um tal de MSX no Brasil e preciso de software para lançar esse carinha. Falei: bacana. Um mês depois eu fui chamado pelo Eugênio Staub, pelo Maurício Ardito, dentro da Gradiente, com o mesmo discurso. Nós vamos lançar um tal de MSX no Brasil e a gente pediu uma suíte de software para que esse cara tenha combustível nacional. Eu negociei com as 2 pontas e fechei com a Gradiente. A Gradiente foi muito mais agressiva e muito mais focada, na verdade, no que queria. E nós acabamos desenvolvendo, antes da máquina ser lançada no Brasil, uma suíte de softwares que não apenas faziam demonstração de ponto de venda, mostrando poder gráfico, poder de música, uma série de outras coisas para vários públicos-alvo, como uma coleção de softwares focados em meninos, meninas, pais, mães, avós e assim por diante. Respondendo essa questão das equipes de desenvolvimento, a Gradiente tinha uma equipe muito competente em novos projetos. Então, a princípio, a cabeça inicial estratégica era a mesma, e você podia ter ramificações na parte de baixo em hardware e engenharia, mas as mentes que estavam coordenando isso normalmente eram as mesmas.
É isso. Então, tem duas coisas aqui que eu queria puxar com você. A primeira que você já respondeu a uma pergunta que a gente estava tendo aqui, que quando o Eugênio e o Matias chamaram para trabalhar com eles já foram focados em nós vamos produzir um MSX. Ou seja, essa é uma decisão que já estava tomada tanto pela Gradiente como pela Sharp. Isso, os dois tinham um cronograma quase que idêntico do lançamento. A partir daquela conversa, o lançamento ocorreria em algo em torno de um ano, e era uma decisão de negócio. Eles já tinham fechado as parcerias com os projetos e estavam trabalhando para que isso ocorresse. Então, se você não souber essa pergunta, beleza. Então, no caso da Gradiente, nem deve ter sido pensado em trazer um outro micro mais conhecido no Ocidente, tipo um Atari 8-bits, porque a Gradiente já tinha esse acordo, ou até a Commodore. A decisão, então, já foi tomada de MSX. Bem interessante isso. Sim, a Gradiente, ela já tinha um escritório em Tóquio, na verdade, né, há muito tempo. Eles acompanhavam de perto, através principalmente do Maurício Arditi, que era o vice-presidente de tecnologia, eles acompanhavam exatamente as tendências das linhas de produtos e o escritório no Japão há muito tempo, na verdade, eu acho que foi super natural ver o que estava acontecendo lá e tomar a decisão de seguir essa trilha, entendeu? Que a gente pensa, por conta da licença que a Gradiente tinha para a produção do Atari, né, pensou que fosse interessante trazer o Atari 8-bit, né, os micros da Atari. Mas eu acho que a decisão também do MSX também passa pela questão da própria arquitetura da máquina, né? Da agressividade da máquina. Eu acho que o Maurício sempre foi um baita de um visionário e os projetos a gente sabe que eram imparáveis, né? Então eu acho que a decisão, primeiro o MSX como bandeira foi perfeito, e depois a própria decisão de ter teclado separado de CPU, essas coisas também foi muito legal. Então eu acho que, como as vendas vieram a comprovar depois, a decisão foi super acertada. É o que a gente até comenta muito, Oscar, no podcast, o pessoal falava assim, mas por que o Expert vendeu mais do que o Hotbit? A gente até brinca e fala, quem tomava a decisão final de comprar o micro eram os pais. Foi no meu caso, foi no caso de todos aqui que tiveram MSX, todos nós tivemos MSX, temos MSX até hoje, porque o pai olhava, foi o caso do meu pai e do meu avô, que se juntaram em uma joint venture para poder comprar o micro para presentear a mim e o meu irmão, e chegaram e falaram, esse micro tem mais cara profissional. Os meus pais também. O meu pai também. Então. Meu pai comprou um Hotbit pra mim. Olha a denúncia aqui, ó. Ele foi... Eu acho que aqui... O Giovanni é a perna do contra. Concordo. Eu acho que aqui já é o demográfico mais ou menos do que rolou na época, né? Foi 3-1, né? A venda do... Pô, tem o Higgs também, ninguém vai perguntar pro Higgs, não. É só porque ele tinha TK-35. Na época eu não tive um MSX, eu tive um TK-3000, mas entre os colegas de escola que tinham computador, era inegável a dominância do Expert. Eram 4, 5 colegas com um Expert. Eu fui conhecer o Hotbit porque eu fazia um curso de informática numa cidade vizinha e eles tinham um Hotbit. Não tinha o Expert, tinha um Hotbit. E a sala com outras máquinas, tinha Apple, tinha CP, era uma salada incrível. Não sei como é que conseguiu ensinar Basic com tanta máquina diferente junto. Assim a criança aprendia, tá? Pois é, você tinha que pensar em como escrever para adaptar para a máquina que você estava usando naquela hora. Mas era inegável, o Expert era a máquina que todo mundo queria. Sim. Cara, aproveitar e fazer uma pergunta assim, pra mim é bem pessoal. O desenho do gabinete principal, que evocava muito um videocassete, foi uma decisão proposital, né, do desenho do style da Gradiente, de vocês, de parecer mais um equipamento eletrônico do que propriamente um cérebro eletrônico, sei lá? Não, eu não participei dessa decisão. A história foi a seguinte, dando outra vez uma marcha ré. Nós desenvolvemos a suíte de software da Gradiente, foi lançado e foi um baita no sucesso. De vendas, o estoque acabou, foi muito legal. A suíte de software que você fala inclui aí o Legacy Expert, que você falou de demonstração? Isso, exatamente. Isso também. Esse foi um cara que a gente criou na nossa equipezinha lá de 10 pessoas, né? Eu era o responsável na equipe por fazer design e especificação do software, e o Luiz Sérgio Yang Moreira, era o cara responsável pela equipe de desenvolvimento. Era um cara da Poly que manjava muito de programação. Tá? Um ano depois do lançamento dos MSX no Brasil, eu fui chamado para um almoço dentro da Gradiente, junto com o Staub e o Maurício Ardi, e a conversa foi a seguinte: os caras nesse um ano passaram pela cadeira aqui interna da Gradiente, 3 executivos, e ninguém ficou sentado na cadeira. Ninguém soube como conduzir o mercado, ou conversar com o mercado, entender o mercado, e a gente vê que você adora toda a parte de programação, você adora essa parte de hardware também, você não gostaria de ser o executivo da cadeira? Então eles estavam com
um desafio que era assim, quem senta na cadeira? A gente lançou, vendeu pra caramba, mas a gente tá com dificuldade de saber para onde que toca esse negócio. Você topa o desafio de se juntar o time? Foi nessa época que eu topei sentar lá dentro, sou o cara do marketing, do MSP, do produto e tal, mas já estava lançado. Então, precificação, design, modelo de venda, rede de distribuição, propaganda inicial, eu não participei disso. Passei a participar a partir de um ano de lançamento dele, entendeu? Não acompanhei as decisões do lançamento. A campanha Web dos Experts já existia nessa época? Negativo, não existia. Essa foi sua? Essa foi minha. Certo. Eu me lembro muito bem desse comercial. Poxa, icônico comercial cá entre nós. Não, é o grande comercial, acho que você lembra de micro em televisão brasileira nos anos 80. É absolutamente inegável. Chegaram os novos experts da Gradiente. Os micros para quem entende e para quem não entende de computador. O mundo é dos experts. Oscar, então você também não participou da decisão de contratar a Aleph para fazer os manuais do Expert, que era um outro ponto extremamente favorável para o Expert em relação à concorrência. Não, o Perluide já era fornecedor quando eu entrei. Ele já estava no quadro de parceiro. Um dos grandes diferenciais do Expert eram os manuais, que são muito bem escritos. Esses dias eu fui experimentar um negócio, estava com uma dúvida, eu fui correr no linguagem Basic MSX para tirar uma dúvida. Os manuais são muito bons. Exato. Eu tive a possibilidade de conversar pessoalmente com o professor Piazzi, comentei com ele. Ele conversou algumas coisas, né? O Rick estava junto comigo quando a gente conversou com ele, inclusive, falando que o manual realmente era um diferencial. O manual do Hotbit, por exemplo, o primeiro manual, né, do Hotbit branco, o cara que escreveu o manual foi meu professor no colégio, era professor de química. E assim, ele era um usuário de Apple, e ele pegou, foi contratado, foi lá, fez o trabalho dele e entregou, mas o manual não ajudava. Quando foi feito o Hotbit preto, a Sharp fez a coisa, digamos, certa, foi lá atrás da Aleph e eles escreveram como usar o seu Hotbit, que é um manual bem melhor, diga-se de passagem. Mas o manual do Expert, assim, tanto o linguagem basic como referência, mas e o dominando o Expert são sensacionais, assim. Eu acho um exemplo de material bem escrito, um exemplo de didática. Eu aprendi, eu acho que todos nós aprendemos Basic ali. E até bem acabado, né? O icônico professor Pardal ali, que o personagem não tem nome, né? Bem, apenas um adendo. Numa conversa que nós tivemos com o professor Pierluigi Piazzi, já falecido, ele contou um pouquinho da origem daquele personagem. Ele falou que era o trabalho de um desenhista, que é muito amigo dele, e que tinha feito anteriormente vários trabalhos para materiais didáticos desenvolvidos pelo professor Piazzi, e ele explicou o que queria, e o desenhista, que eu infelizmente não lembro o nome, criou esse personagem assim na hora, e como ele disse, ficou perfeito. Então, você vai encontrar ele no Dominando o Expert, no Linguagem de Máquina MSX e em alguns outros livros, né? O próprio Aprofundando-se no MSX, nas capas do 100 dicas e do Mais 50 dicas, e foi uma parceria que o professor Piazzi teve com esse desenhista durante muitos e muitos anos. O professor sem nome mesmo. E capa espiralada, esse tipo tamanho grande, porque parecia um caderno, inclusive. A apresentação era muito boa mesmo. E quem tem um material próximo, até, digamos assim, equivalente, e até os usuários falam, nossa, o material era muito bom, são os usuários do TRS-80, aquele primeiro manual do Level 1, e também, até citamos no episódio 78, né? Do TRS-80. Foi. Também o material do Coco, bebeu da mesma fonte. Então, assim, as máquinas tiveram manuais extremamente didáticos, bem escritos, bem feitos. Isso ficou literalmente para sempre com os usuários. Né? Isso. Tem 40 anos do lançamento do TS-80 modelo 1 e o pessoal ainda lembra do manual. Não, e aí, até pra gente voltar um pouco, eu acho que são pelo menos 3 coisas muito icônicas que todo mundo lembra no Expert: o desenho industrial, comercial e o manual. Eu acho assim, o X, ele não foi tratado, pelo menos quando eu entrei na Gradiente, ele não foi tratado como um produto, ele foi tratado como uma paixão. Então, a forma que a gente trabalhava, a forma que o Perluigi gostava de escrever as coisas, de se aprofundar, a própria agência de propaganda que trabalhou com a gente, a equipe de engenharia que trabalhou com a gente. Não sei se vocês lembram, houve uma feira de utilidade domésticas logo um ano depois do lançamento, onde nós lançamos um guia de software para MSX. Eu lembro desse lançamento. Foi
uma UD, né? Foi em São Paulo, no stand da Feira de Atividade Doméstica. Pra ter uma ideia, nós mandamos imprimir 20 mil manuais para dar de brinde. Esse negócio acabou no primeiro dia de feira. Um absurdo. Tinha uma fila lá dentro gigantesca para as pessoas que não tinham computador, mas queriam saber o que podiam fazer com o computador, entendeu? Sim. A feira que eu tive de UD, que foi no Rio, eu sou aqui do Rio, acho que uma parte do pessoal aqui é do Rio, tirando o Riggs, foi de 87. De 87 não tive a sorte de ter um manual, mas eu peguei na época flyers da Gradiente com vários periféricos, explicando sobre o micro, explicando sobre vários softwares. Era muito bonito. E eu me arrependo até hoje de ter jogado isso fora anos depois. Eu acho que eu tenho esses flyers. Inclusive o pessoal do dataset, eu tenho que verificar se eu tenho pra passar no scanner e mandar pro pessoal do dataset. Faça isso, Ricardo. É uma pasta ali que eu acho que eu sei onde é que tá. Bem lembrado, teria que ver isso em breve. Deixa isso guardado e vamos voltar pro episódio. Acorda, Simone! O Retrocomputaria é um podcast completamente gratuito, o que significa que você tem que pagar nada para ouvi-lo ou visitar o nosso site. Mas isso não significa que ele não tenha custos. Pelo contrário, nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Então, se você quer colaborar conosco, adquira um dos itens que estão lá no link loja no nosso site. Ou nos faça uma doação de qualquer quantia. Contacte-nos. Podemos receber a partir de Mercado Pago, PagSeguro e do PayPal. Se você quiser doar um item de hardware, também aceitamos de bom grado. Assim você pode nos ajudar a continuar realizando este trabalho. Muito obrigado. Simone, solta o quadro aí. Uma pergunta muito rápida. Certa vez nos foi contado que os experts eram fabricados na Zona Franca de Manaus com videogame, recebiam os teclados em São Paulo e daí passavam a ser considerados como computadores. Isso é verdade? Isso é lenda urbana industrial? Isso é lenda. Lenda total. Cai o primeiro mito. Era tudo feito em Manaus, cara. Era tudo montado em Manaus, empacotado em Manaus. O Arditi disse em uma entrevista, foi publicada em Jogos 80, inclusive, que o Expert teria sido submetido à aprovação da SEI como se ele fosse um videogame. Isso confere? Eu acho que sim, e isso sim. Mas o teclado, tudo vinha direto de Manaus e já na caixa. Uma curiosidade, a Gradiente transportava produtos de Manaus para São Paulo, o centro de distribuição, para depois abrir, de duas formas. Ela tinha produtos via aérea e ela tinha produtos vinham por frotas de caminhões, lá de cima até por embaixo, tá? Dependendo da demanda do mercado, o tipo de produto e pelo tipo de estresse que ele pudesse aguentar, de variação de temperatura, de uma série de coisas, eles escolhiam qual era o modo de transporte, né? Pelo tamanho da demanda, os MSX sempre vieram por via aérea, tá? Tinha muita coisa que vinha por via terrestre. Mas como ele parecia pão de padaria, que não parava, os caras tinham que mandar por avião porque ele faltava, cara. Giovanni, toca a pergunta aí. Eu tô perguntando demais. Não parece que você tá perguntando. Você tá perguntando. O que eu posso perguntar? Você permita eu fazer uma pergunta? Vai. É a pergunta que não quer calar. Oscar, tem gente na comunidade de MSX hoje em dia que fala muito sobre a questão do licenciamento. Isso é uma coisa que se fala, alguns falam. Na época a gente sabia questões da reserva de mercado, das questões, sabemos que a Gradiente pagou pela licença do Atari e licenciou o Atari oficialmente, depois ficou extremamente irritado, não era pra menos, né? Licenciou o Atari, um monte de gente copiou. E tem gente que bate o pé firme até hoje e fica dizendo, não, mas a Gradiente não licenciou o MSX, não era oficial, era pirata. 13 piratas sobre o caixão, e uma garrafa de rum. Por favor, esclarece essa dúvida. Eu tenho quase certeza que eu sei qual é a resposta, mas eu preferia que você puder esclarecer, ajudaria bastante. Se ele fosse pirata, ele não teria conseguido ficar à venda no Brasil por alguns anos, de jeito nenhum. A turma do Japão fácil entrava com um processo aqui dentro, atropelava todo mundo brincando. E mais que isso, não poderia ser pirata, porque a Gradiente ela sempre teve acordos de alta tecnologia com o pessoal do Japão, com o pessoal da Inglaterra também, e então as licenças elas eram todas oficiais. E havia, inclusive, uma questão de pagamento de royalties do consórcio do Japão. Então havia uma questão de controle de unidades vendidas, se pagar um dado percentual e assim por diante. Essa é a resposta. Não, então assim, se eu me permite dizer uma coisa, chupa Desculpem. Que cai!
Deixa eu só explicar, Oscar. É que esse amigo é um cara da comunidade e ele fica teimando nessa história. Eu já virei pra ele e falei, cara, olha só, se você pegar o MSX Datapec, que é a documentação oficial, a última documentação oficial do MSX, lista de fabricantes, tá lá, Gradiente e Sharp do Brasil, tá lá listado. Sim. Cara, se não fosse oficial, eles não colocavam o nome. Não, mas não sei, você, cara, não tá lá. Eu vou te dar um exemplo. Existe um MSX feito na Itália que não é oficial. É o Fener, né? É o Frael. É o Frael, da empresa chamada Frael, é o Brook 100. Eu tenho um desse. O bicho não é oficial. Em lugar nenhum tá escrito MSX. Mas tudo que eu botei de MSX nele funcionou. É igual aquele que foi feito na Argentina, né? O primeiro. O SBX, assim, SBX. A gente sabe que é, mas é porque eu queria te perguntar, porque depois eu vou me dar o trabalho de cortar esse áudio. Isso. E vou mandar pra ele dizer, para de encher a porcaria do nosso saco teimando nessa história. Tá aí. Quem tava lá dentro falou, era oficial. Pronto. Agora ele vai ficar falando que a Sharp não é licenciada. Não vai porque eu e o Rick conversamos com o diretor de marketing da Sharp, ele confirmou que o da Sharp era licenciado. Uma vez ele falou isso. Gente, haters gonna hate, vambora. Vambora, pessoal. Uma vez ele falou isso. Muito obrigado por esclarecer essa. Então, qual que é o nome desse cara? Responsável pela invasão de fake news no Facebook, cara. Eu tô preso um dia desse, tá cuidado. Tá derrubando o preço das ações, tá uma meleca lá, cara. Enfim, mas essa foi boa. Gente, foco. Falando tem aquela questão do design do Expert, que ele é, digamos, muito similar ao micro da National japonesa, é o CF3000. Oscar, você tem alguma informação sobre isso? Se teve essa inspiração no design? Se teve alguma parceria com a National no hardware da máquina ou algo do tipo? Parceria, eu posso te dizer que eu não vi nenhum documento sobre isso, não sei. Eu lembro que eu fiquei surpreso de ter visto lá dentro, nos laboratórios, alguns MSX da National, algumas carcaças lá por dentro. Eu não tenho a resposta exata, mas eu posso pôr pimenta nesse prato, né? O Maurício Arditi, o Morris Arditi, que é o nome original dele, tinha uma plaquinha na mesa dele, eu dava muita risada, cara, que falava assim, feio não é copiar, feio é copiar errado. Não preciso comentar muita coisa, né? Mas a plaquinha ele exibia pra todo mundo, cara. Tava lá, sabe? Se você colocar no Google agora National CF3000, você vai ver basicamente um Expert. A diferença é que as portas do joystick estão no lugar errado. Eu sei, eu levei um susto quando eu dei de cara com o National lá dentro no laboratório. Quando eu vi aquilo, eu falei, isso. Ninguém me falou nada, mas você olha, vê a plaquinha na mesa do Maurício e junta as coisas, né? Olha, em defesa dele, ele escolheu bem pra caramba. A máquina é muito bonita. Eu acho que o Maurício é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do Expert do ponto de vista de projeto, entendeu? Sim. Vou aproveitar, voltando às perguntas, Oscar, quais eram, além, obviamente, da Sharp, vocês viam algum outro concorrente para Expert no mercado brasileiro? Ou vocês achavam que, no final de contas, o Expert corria numa raia própria em relação aos micros que já estavam no mercado? Ele acabou correndo numa raia própria quando foi pra televisão com aquele comercial O Mundo é dos Expert. O mundo é dos Expert. Tinha um filme de 30 segundos que era focado no uso doméstico e tinha um outro filme que focava no uso mais profissional. E esses filmes de 30 segundos depois viraram um filme de 20, depois de 10, uma campanha muito legal. Cara, quando isso aconteceu, os estoques viraram pó, na verdade, e a concorrência ela não tinha nem volume, nem conceito estratégico mesmo, para brigar junto. Então, nesse instante, o Expert ele passou a nadar de braçada no mercado nacional. Caramba! Foi isso que aconteceu. De fato, caras grandes filhos de lojas, de magazines, brigavam para ter, às vezes, uma unidade, 2, 3 em estoque, porque virava pó, como um comercial de televisão, entendeu? Quando você fala em nadar de braçada, você tem alguma ideia de quantas unidades vocês estavam vendendo por mês? Eu não lembro, eu não tenho os números, eu não tenho, mas a proporção para a Sharp era, a gente chegou a vender 7 vezes o volume dele. Show! Em alguns momentos, 10 vezes o volume dele. Não, se você falava que os experts saíram todos de Manaus por via aérea para repor estoque, sim, provavelmente a fábrica estava trabalhando direto. Com certeza. Você tinha a questão de ter que importar os componentes que vinham de fora também, e às vezes esse trâmite ele não era suficiente para a questão dos volumes, né? Mas o fato foi, eu lembro que no Brasil e a rede ela eram pelo menos 3 mil revendas e acontecia dentro
faltava máquina, tinha que ter máquina. E o divisor de águas aí foi assim, foram sucessos que foram ocorrendo do tipo, cara, escolha de design, tá bom, CPU, teclado separado. Segundo, um nome, extra. Terceiro, a gente fazer o demo e direção, ó, toca musiquinha pro menino, faz desenho pra menina, tem receita de bolo pra mãe, tem controle de combustível, manutenção de carro pro pai, demo em ponto de venda. Aí tem a agência, que foi a Fox Propaganda, com a ideia de falar o mundo dos extras. Cara, quando isso aconteceu, e o Eugênio liberou verba para entrar na mídia TV, nas principais praças, isso implodiu com a outra ponta. Foi a soma desses fatores que fez esse cara nadar de braçada no final, entendeu? A Gradiente conseguiu colocar Expert no cenário do programa dos Trapalhões. Isso. E novela. Antes de novela. Aquela novela, cara. Aquela, acho que foi a novela Mico Preto, se eu não me engano. Não, a Mico Preto usa um Plus, série Plus, se não falo memória, que foi a novela das 6, chamada A Gata Comeu? Não. Não sei, eu não sou noveleiro. Aham, Cláudia, senta lá. Daquela Radical. Era Radical. O João é o noveleiro do grupo aqui. Esqueci disso. Eu vou contar uma coisa gozada pra vocês. Quando foi fechado o merchandising na novela das 8, eu viajei pra Globo lá no Rio, e a atriz que tinha que usar o computador, que ela não enxergava nada sem óculos. Ela não enxergava, ela não sabia o que era aquilo. Pra ela aquilo e um negócio de assar pão de queijo dava na mesma, né? Eu falei, cara, eu tô ferrado, porque tinha que aparecer um pouco na tela, né? Então eu fiz uma rotina besta, onde pegava qualquer input de tecla e pegava um string que estava em algum lugar e ia pôr na tela, entendeu? Olha! Então quando o diretor falava a ação, ela punha o dedo, ela punha e tirava o dedo como se ela estivesse escrevendo, entendeu? E o sisteminha punha na tela o texto que tinha que sair. Foi desesperador e depois funcionou, entendeu? Uma ancestral do Hacker Typer aí. Pois é, exatamente. Bom, aqui é o Júlio Neves, nós estamos encerrando aqui o Retrocomputaria e eu gostaria de saber uma coisa para finalizar. Foi bom para mim, foi bom para você também?